pessoal, bem-vindos a mais uma Infonet do nosso canal Palavra Brasil, onde você vai aprender e saber tudo sobre saúde e segurança ocupacional. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as articulações de alguns documentos, entre eles o PPRA, o PCMSO e o ASO. Esses documentos são documentos de saúde e segurança ocupacional. Muitos de vocês já sabem que o PPRA ele é aquele documento que diz tudo sobre a prevenção de riscos ambientais na empresa. E toda empresa é obrigada a fazer esse documento para poder estar cumprindo com a norma regulamentadora 09 do Ministério do Trabalho. Também sabemos que o PCMSO ele é o famoso Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que visa também responder à NR7 do Ministério do Trabalho. E toda empresa é obrigada a fazer esse documento. Inclusive, eu gostaria de estar fazendo um adendo acerca desse documento, do PCMSO, para dirimir dúvidas que existem aí no mercado, às vezes até por parte de profissionais, sendo ou não sendo da área da saúde ocupacional. O PCMSO, gente, é um documento que toda empresa tem que fazer, tendo ela um ou infinitos funcionários. Há um item dentro da norma do PCMSO, a NR7, que diz que empresas de grau de risco 1 e 2, com menos de 25 funcionários, e empresas de grau de risco 3 e 4, com menos de 10 funcionários, não têm a exigência do médico coordenador. E alguns consultores do mercado confundem isso, achando que aquela empresa, seu cliente, não sei, não precisa fazer o PCMSO. Isso está equivocado, gente, no mercado. Tá? Toda empresa precisa fazer o PCMSO. O que não precisa, as empresas mencionadas agora há pouco, como falei, é indicar um médico coordenador. Ou seja, uma empresa que é grau de risco 1 e 2 e tem menos de 25 funcionários, ela tem que fazer o seu PCMSO. Mas o médico coordenador, ela não tem a obrigatoriedade de determinar sendo um. Ela pode fazer seus exames em outras clínicas. Assim também ocorre com as empresas de grau de risco 3 e 4, com menos de 10 funcionários. Ela é obrigada a fazer o PCMSO. Porém, ela pode estar encaminhando os seus colaboradores a outra clínica, a outro médico para fazer os exames. É isso que esse item quer dizer, pessoal. Eu resolvi fazer um adendo nessa informação para poder estar dirimindo dúvidas que às vezes surgem, no conceito e na orientação de certos profissionais que estão aí no mercado. Outro documento que vamos tratar hoje também é do ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. Tá? O que eu queria estar passando para vocês é o seguinte, gente. Entre os documentos que existem sobre saúde e segurança ocupacional, os três principais e básicos é o PPRA, o PCMSO e o ASO. E esses três documentos eles necessitam estar articulados. Existem aí no mercado empresas, e os colaboradores, os segnautas que estão me ouvindo agora já devem ter ouvido isso aí fora, empresas que dizem, eu não preciso do PCMSO, eu não preciso do PPRA, mas querem, a qualquer custo, fazer o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. Isso está equivocado, pessoal. Não pode se fazer um atestado de saúde ocupacional para uma empresa sem antes ela ter um PPRA e um PCMSO. É muito simples de entender isso. Se buscarmos nas normas aonde encontramos a obrigatoriedade da emissão do ASO, encontramos justamente dentro da NR7, cujo tema é Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Se o ASO está justamente dentro da NR7 e a NR7 trata do PCMSO, é óbvio que para uma empresa ter o ASO, ela precisa ter o PCMSO, porque o ASO é um dispositivo legal dentro do PCMSO. Então é isso que o mercado tem que entender, é isso que você, segnauta, que vocês, colaboradores, têm que entender, que uma empresa sem o PCMSO, sem o PPRA e sem o ASO, e esses três documentos articulados, conversando entre si, está totalmente fora da regra. Eu queria que vocês dessem uma olhada nos slides que eu vou estar apresentando agora, para ver se vocês conseguem assimilar melhor a orientação. Pessoal, gostaria que vocês dessem uma observada aqui na tela. PPRA mais PCMSO mais ASO, esses três documentos vão ser igual ao cumprimento e atendimento das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Se não articularmos PPRA com PCMSO e com o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional do Colaborador,
Se não articularmos esses 3 documentos, não será dado fiel cumprimento ao atendimento das normas. Eles precisam estar articulados. É por isso que eu estou apresentando essa fórmula. Devemos lembrar, pessoal, que o PPRA obrigatoriamente deve conter dados da empresa, setores e funções existentes na empresa, número de empregados, riscos existentes no local de trabalho, e aqui eu já me refiro aos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidente, os riscos que nós, profissionais da segurança do trabalho, conhecemos, avaliações quantitativas ou qualitativas desses riscos e recomendações com cronogramas e metas. O PPRA precisa ter um cronograma com metas a serem cumpridas, a serem desenvolvidas na empresa, recomendando os itens previstos nas normas do Ministério do Trabalho. Devemos também lembrar que o PCMSO, gente, deve conter, da mesma forma, os dados da empresa, os setores e funções existentes na empresa, o número de empregados, os riscos existentes no local conforme indicados no PPRA, os exames indicados para cada função e as ações de saúde a serem executadas. Quero fazer uma ressalva de que esse documento PCMSO só pode ser elaborado por um médico do trabalho, pessoal. Salvo em regiões extremamente abandonadas e distantes aí até da população, onde realmente não venha a existir um médico do trabalho, é que o Ministério do Trabalho estuda uma outra hipótese. Mas é um documento feito pelo profissional médico do trabalho. Vocês viram como esses 2 documentos começam a se amarrar em alguns quesitos, né? Considerando dados da empresa, setores e funções e números de empregados, vejam aqui no campo de risco, ao mesmo tempo que o PPRA identifica os riscos existentes no local, o PCMSO, ele precisa mencionar esses riscos que foram identificados no PPRA. É aí que esses documentos começam a se articular. E assim, quando o médico vai indicar algum exame complementar para alguma função, ele deve, de qualquer forma, estar vinculando esse exame ao risco que foi identificado. Não tem como o médico do trabalho identificar ou sugerir ou recomendar exames no PCMSO sem antes conhecer os riscos existentes no PPRA. É aqui também, pessoal, que a gente faz uma pausa e a gente conclui que não existe PCMSO sem antes ser feito um PPRA. O PPRA pode ser feito por qualquer profissional da área da segurança do trabalho, sendo ele engenheiro ou técnico de segurança, por qualquer profissional da área da saúde ocupacional, sendo ele um médico do trabalho, ou por qualquer outro profissional que a empresa entenda ter capacidade para a elaboração desse documento. É isso que diz a NR9. E finalizando, gente, o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, ele deve conter pelo menos o nome da empresa. Isso são quesitos mínimos, viu, gente, que eu estou mencionando no ASO. O nome da empresa, o nome, RG e função do empregado que está sendo submetido ao exame, riscos da função, conforme indicado no PCMSO e no PPRA. Está vendo aqui, pessoal? Agora, onde que eles se amarram? O ASO amarrando o PCMSO, o ASO amarrando o PPRA, né? Deve conter também nele o tipo de exame, se é um admissional, se é um demissional, se é um periódico, se é uma mudança de função, se é um retorno ao trabalho. E eu concluo aqui para vocês que só existem esses 5 tipos de exame para um atestado de saúde ocupacional. Outro nome não existe, é assim que a norma entende. Tá? Deve conter o nome e o CRM do médico coordenador, tá? E deve conter o nome e o CRM do médico executor. Pessoal, aqui nesse campo do nome e CRM do médico coordenador é onde eu faço uma ressalva. Aquelas empresas que logo no início da nossa apresentação eu mencionei que não havia necessidade de indicar médico coordenador, que seriam aquelas de grau de risco 1 e 2 com menos de 25 funcionários e grau de risco 3 e 4 com menos de 10 funcionários, nesse campo exclui-se do ASO o nome do médico coordenador para essas empresas. Tá? E eu queria estar concluindo e lembrando para vocês o seguinte, que o PCMSO e o PPRA deve permanecer na empresa, devendo ser divulgado aos trabalhadores sua implementação e desenvolvimento. Não é para ficar lá no contador, não é para ficar lá na casa do chefe do RH, não é para ficar lá em outro lugar que não seja o estabelecimento para onde ele foi confeccionado. Ele tem que ficar na empresa. O auditor fiscal do Ministério do Trabalho, quando for fazer o seu trabalho de fiscalização na empresa, vai exigir esse documento. Outro detalhe,
o ASO deve ficar uma via na empresa e a outra via deve ser entregue ao trabalhador. O trabalhador precisa e tem o direito de receber uma via do seu atestado de saúde ocupacional. Tá? Lembrando que todos esses documentos, pessoal, o PCMSO, o PPRA e o ASO, eles têm normalmente a validade de 1 ano e eles devem ser renovados anualmente ou em menor período a critério dos profissionais de saúde e de segurança do trabalho. Então, Segnautas, por hoje é só. Era isso que queríamos ter passado para vocês. A informação preciosa de que esses documentos PCMSO, PPRA e ASO devem estar articulados. Deixo aqui também a recomendação de que, na necessidade de mandar ou procurar alguém para fazer esses documentos, procurem sempre clínicas que fazem gestão completa, pois essas clínicas conseguem, assim como a Palavra Brasil, articular esses documentos e satisfazer a norma dentro da sua empresa, né? Gostaria também de estar informando vocês que na próxima Infonet estaremos aí recapitulando outras informações sobre esses documentos mais específicas. Um abraço e até a próxima.